Falamos em segurança jurídica com alguém que já foi ministro do Trabalho e ministro do Tribunal Superior do Trabalho. É quase uma provocação. Eu estou com 78 anos de idade. Nasci sob a Constituição de 1934. Após a de 34, nós tivemos a de 37, a de 46, a de 67, a de 69 e a de 88. Não nasci sobre a Constituição de 1891, mas há dois senadores nesta casa que nasceram sobre a de 91, que durou até 1930. Então, veja, Vossa Excelência, senhor senador Fernando Collor, a insegurança jurídica no Brasil começa nas Constituições. A Constituição americana tem 10 artigos. 10. Foi escrita pelos fundadores dos Estados Unidos da América. E sobrevive até hoje. Passou por episódios terríveis, como a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Poucas emendas, considerando-se a sua longevidade. É interessante olharmos nessa área constitucional, que eu não posso omitir, dada a minha formação, olharmos a história das Constituições. A Constituição Imperial durou até a proclamação da República, teve uma emenda. A primeira Constituição da República durou até 1934, sofreu uma emenda. A de 34 foi abatida pelo golpe de 37, mas já havia também sido emendada. A de 37, a do Estado Novo, recebeu emendas, mesmo sob um regime autoritário. A de 46, uma quantidade significativa de emendas, e uma delas que transformou o regime de presidencialista em parlamentarista e rapidamente voltando ao parlamentarismo. Então nós temos essa instabilidade constitucional que, a meu ver, contamina toda a estrutura jurídico-política do Brasil. A Constituição de 88, todos aqui acompanharam a sua elaboração, ela nasceu com a pretensão de ser uma Constituição definitiva. Dizia lá o preâmbulo introduzido um pouco de maneira transversal pelo Dr. Ulisses, que ela duraria enquanto durasse o regime democrático. Mas já foram tantas as emendas à Constituição de 88, que eu não sei se a atual Constituição de 88 é a mesma que foi promulgada em 5 de outubro. E, como advogado, eu reflito o seguinte: quando eu fiz faculdade, eu estudei a Constituição de 46 e tinha um razoável conhecimento da Constituição de 46. Quem tem um bom conhecimento da Constituição de 88, com todas as mudanças que padece constantemente? Essa cátedra de direito constitucional deve ser a mais difícil de ser exercida, porque a Constituição muda não só mediante emendas, como muda mediante lei ordinária, muda através de jurisprudência, e não apenas do Supremo. De sorte que esta insegurança jurídica, que, a meu ver, compromete tremendamente qualquer projeto de desenvolvimento,
esta insegurança jurídica é um fato da nossa história recente e que precisa ser resolvido. Por quê? Porque é uma máxima que diz: o dinheiro é móvel e covarde. E o dinheiro, de fato, ele tem essa virtude da mobilidade e o defeito da covardia. O dinheiro está sempre procurando um porto seguro. O dinheiro tem horror às situações de fragilidade. Aliás, isto é típico do homem. O homem, ele quer ter segurança. Ele quer ter segurança pessoal, ele quer ter segurança política, ele quer ter segurança econômica. O homem quer segurança. Uma nação quer segurança, um Estado quer segurança. Não apenas quer, ele é necessário, é absolutamente indispensável. Porque o investidor, que é o dono do dinheiro, o primeiro de todos os atrativos é a segurança. Por que a taxa de juros varia tanto? Porque quanto mais inseguro o cenário de aplicação desse dinheiro, mais elevada é a taxa de risco, que é a taxa de juros. Por que alguns estados onde o desenvolvimento ficou para trás? Não é? Largamente para trás, porque não se apresentam como cenários caracterizados pela segurança. Primeiro problema, e esta é uma casa política, este é o Senado da República, a questão é resolver como nós vamos imprimir segurança às relações sociais no Brasil. Savigny, grande jurista alemão, ele disse: lei é a norma invisível que delimita o espaço dentro do qual as relações humanas se desenvolvem em liberdade e com segurança. Quando a lei não assegura a liberdade e não garante a segurança, é uma lei inadequada, ultrapassada, envelhecida. Nós temos algum caso no Brasil, manifesto, de lei ultrapassada? Temos. E é seguramente uma das mais importantes depois da Constituição, que é a legislação trabalhista. O avô de Vossa Excelência, Lindolfo Collor, foi o primeiro ministro do Trabalho. Foi o homem escolhido por Vargas para a instalação do Ministério do Trabalho, que então se chamava Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. O Ministério do Trabalho foi criado em novembro de 1930. A partir dali, Getúlio, como chefe do governo provisório, passou a legislar intensamente. E uma das áreas que sofreu maior influência da legislação de Vargas foi a área do trabalho, que culmina em 1943, 1º de maio, com a aprovação, mediante o Decreto-Lei 5.452, da nossa veneranda Consolidação das Leis do Trabalho. Como era o mundo em 43? Ou como era o Brasil em 43? Em 43, a locomotiva e o fogão doméstico eram alimentados a lenha. Não havia telefonia, e não existiam automóveis. Tudo isso que nós vemos aqui, no mundo de hoje, não havia em 43. De 43 para cá, de alguma maneira, ora mais, ora menos, o Brasil se transformou e o mundo também. Em 45 terminou a Segunda Guerra Mundial e começou a Guerra Fria, que também, num determinado momento, acabou e desapareceram as barreiras ideológicas mais pronunciadas. Mas não foi apenas isso. O mundo de hoje é o mundo da informatização.
Qualquer criança de 2 anos já mexe num celular ou num tablet. Qualquer criança. O celular, o tablet, o notebook não são privilégios das chamadas elites, quase sempre injustiçadas. Estão ao alcance do povo, com uma televisão a plasma. Com uma televisão mais moderna, o cidadão mora num barraco, mas tem uma televisão, tem um notebook. A empregada doméstica tem 2 telefones celulares. Tem um carro que comprou financiado. Tudo mudou. E, sem dúvida, mudou para melhor. Após 88, os sindicatos ficaram livres. Eu, como ministro do Trabalho, me recusei, às vezes pressionado, a intervir em qualquer entidade sindical e a caçar dirigentes. O que depois veio a ser garantido pela Constituição, no artigo 8º. Respeitei o direito de greve. O trabalhador pode dizer hoje que não tem direito de greve? Não. Ora, há um outro mundo completamente divorciado daqueles fundamentos, das regras da CLT. E da legislação que acompanha. A única grande alteração, senador Collor, durante todos esses anos, foi o advento do Fundo de Garantia no governo Castelo Branco, Lei 5.107 de setembro de 66, que entrou em vigor dia 1º de janeiro de 67, acabou com a estabilidade e a indenização proporcional, criou um fundo para garantir os direitos dos trabalhadores em caso de dispensa injusta. Uma grande inovação. Mas, no mais, a CLT persiste, e persiste baseada em 2 fundamentos absolutamente equivocados hoje. O primeiro é de que todo trabalhador é um hipossuficiente, ou seja, um relativamente incapaz. Na linguagem do Código Civil, um homem dotado de discernimento mental incompleto. Ora, tenhamos a santíssima paciência. Dizer isso do trabalhador brasileiro, que ele é um hipossuficiente, que ele é um relativamente incapaz, hoje, não. E nenhum projeto de desenvolvimento pode ser feito tendo como base uma classe trabalhadora hipossuficiente. Qualquer projeto de desenvolvimento de um país tem que partir do reconhecimento de que o trabalhador é um fator positivo da sociedade. Que o trabalho é decisivo, que sem ele não se faz absolutamente nada. E o outro fundamento da legislação é o tal contrato-realidade. O contrato-realidade revoga o contrato escrito. Acaba com o contrato escrito, o que significa insegurança. O senhor dirá, mas, ministro, o senhor veio aqui hoje para exagerar. O senhor está completamente equivocado, porque as coisas não são bem assim, como o senhor está dizendo. Então, eu vou dar alguns números para os senhores. Vou dar alguns números. Existe um passivo trabalhista, e não sei se os senhores sabem que existe um passivo oculto trabalhista. O passivo oculto, ele não é dimensionável, não há como calculá-lo. Ele normalmente surge depois que o empregado sai da empresa. E ajuiza uma reclamação que passa por cima de um recibo de quitação que foi assistido e foi homologado. E isso não vale nada. Ora, não há custas para ajuizar a reclamação. Advogados é o que não faltam nesse país. Não é isso? Então, temos todas as condições para uma avalanche de ações trabalhistas. Entre 2010 e 2013, foram ajuizados 33 milhões de ações. Ora, não há justiça que dê conta disso dentro de um prazo relativamente razoável, curto. Não é isso?
33 milhões? Mas será que nós temos um mundo inclemente nas relações de trabalho, que todo empregador é um bandido? Não, não pode ser assim. E tanto não pode ser assim, que eu vou dizer algo que provavelmente os senhores sabem ou não sabem, mas que é um dado estarrecedor. O maior devedor trabalhista é o Banco do Brasil. O segundo maior devedor trabalhista é a Caixa Econômica Federal. Ali pelo 5º ou 6º lugar está a Petrobras. Mas qual é o trabalhador que não gostaria de entrar no Banco do Brasil, na Caixa ou na Petrobras? Atrasam os salários? Não. Não concedem férias? Não. Deixam de recolher o fundo de garantia? Não. Não pagam o 13º? Pagam. Tudo isso é pago direitinho. E mais, são instituições que têm programas de benefícios excelentes para os seus empregados. Então, há aí um paradoxo. Aí eu vou repetir uma frase que eu gosto muito do Churchill. Há aí uma charada envolvida em mistério dentro de um enigma. Como é que nós vamos entender que essas 3 entidades sejam os maiores devedores? Não, mas, doutor Almir, o senhor está fazendo uma inconfidência? Não, isso está no relatório publicado, divulgado pelo Tribunal Superior do Trabalho. São dados oficiais. Isso é absolutamente chocante, mas vamos lá. No ano passado, o TST movimentou 391 mil recursos. Ora, o TST é um tribunal superior. Para o TST, só casos de uniformização de jurisprudência ou violação literal de um texto de lei. Não é possível. Eu fui, não sei se os senhores sabem, eu fui ministro lá, o que se trabalha lá não é brincadeira. E estamos sempre enxugando gelo. Em 2011, foram transferidos de empregadores para trabalhadores 11 bilhões 758 milhões 15.512 reais e 23 centavos. Em 2012, 18 bilhões 628 mil 38 18 bilhões 628 milhões 38.501 reais. Em 3 anos foram transferidos 53 bilhões. Eu pergunto, o que o BNDES não faria com 53 bilhões de reais? Sendo que esses números vão aumentando ano após ano. Não, mas essas condenações, o senhor afirma que foram injustas? Não, eu não afirmo que foram injustas. Eu não diria isso. Em alguns casos, provavelmente. Mas não todos. O que eu digo é que não haveria necessidade de um sistema judicial único para tomar conhecimento de conflitos trabalhistas. Nós temos que encontrar uma outra maneira que não onere tanto o contribuinte e onde a solução, senador, seja rápida. Porque um processo pode levar 1 semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Porque os recursos são praticamente inesgotáveis. Sempre se consegue imaginar mais um. E fica lá o empregador, fica lá o empregado. Eu considero que isso não é salutar para o país. Porque se nós medirmos a eficácia da legislação pelo número de feitos, nós teríamos que medir a eficácia da saúde pelo número de doentes. O que representaria um grande absurdo. A eficácia do sistema de saúde significa uma população sadia. Uma epidemia de dengue, como
estamos observando, mostra que houve uma falha na saúde. Da mesma maneira, uma epidemia de ações trabalhistas mostra que há uma falha no sistema de solução de conflitos. O conflito trabalhista, ele pertence ao capitalismo, não há como acabar com ele. Mas a maneira de resolvê-lo pode ser outra. Nós temos que imaginar uma outra solução. Desde 1946, fala-se em reforma da legislação trabalhista. E não se consegue levar isso à frente, porque a reforma significa copiar o modelo da CLT. Quando, na verdade, a reforma significa deixar o modelo da CLT e partir para algo mais moderno, para algo racional, moderno. Tão moderno quanto é moderna hoje a classe trabalhadora, o sistema empresarial brasileiro. Eu entendo que aqui nós temos um fator poderosíssimo de insegurança jurídica e inibidor de investimentos. Hoje, o empresário que vai investir no país, ele consulta as estatísticas da Justiça do Trabalho. Antigamente não era assim, mas hoje eles passaram a consultar. Porque a notícia já chegou à Alemanha, à Suécia, de que há um problema sério no Brasil. E mais ainda, senador, o empresário alemão, que considera haver cumprido rigorosamente as determinações da lei, ele não entende quando ele é derrotado num processo trabalhista. Ele não entende. Por quê? Mas vamos a um caso concreto, os planos econômicos, que ainda não foram totalmente resolvidos. Ainda há pendências sobre planos econômicos no Supremo Tribunal Federal, ou no STJ. Os planos. O presidente Sarney fez o plano cruzado. Não foi considerado inconstitucional. Fez o plano Bresser. Não foi tido como inconstitucional. O plano Verão não foi tido como inconstitucional. Vossa Excelência fez o plano Collor. O Supremo se manifestou diretamente sobre o plano Collor, dizendo que não havia inconstitucionalidade. Ora, então, como eu observo condenações de empregadores que cumpriram os planos? A acusação não é de descumprimento, a acusação é de cumprimento. É uma coisa chocante. Isso não é insegurança jurídica? É claro que é. Isso é insegurança jurídica. E o caso da terceirização? E o problema da terceirização? Eu era ministro do Trabalho quando o TST aprovou a súmula 256, que colocou na ilegalidade toda e qualquer contratação de trabalhador por empresa interposta, salvo nos casos do trabalho temporário e serviço de vigilância. Com a Constituição de 88 e a obrigatoriedade do concurso para empregos em sociedades de economia mista e estatais, o TST foi obrigado a rever o 256. E eu participei, porque já integrava o tribunal. Como o tribunal estava dividido em duas correntes, uma ferozmente contra a terceirização e outra mais liberal, encontrou-se aquilo que se chama solução de compromisso. Colocamos no inciso 2 do 331, não é? Que a terceirização é permitida na limpeza e conservação, serviços especializados, desde que se refiram à atividade meio e não haja pessoalidade e subordinação direta. Mas o TST, e eu também sou culpado disso, não definiu atividade meio, como não definiu atividade fim. Por quê? Porque são indefiníveis. O que é atividade meio? O que é atividade fim? A meu ver, a atividade fim de uma sociedade é o lucro. Atividade fim, as pessoas se organizam em sociedade para lucro. O meu professor de economia política lá atrás dizia: ninguém monta uma fábrica de sabonete preocupado com a higiene do povo. Ele monta uma fábrica de sabonete para ter lucro. Ou uma fábrica de massa de tomate, qualquer coisa assim, de tecido.
Bem, essa súmula 331, que deveria resolver o problema, senador, ela tornou-se foco de uma nova modalidade de ações, o que é atividade meio, o que é atividade fim. Dias atrás, um juiz, um erudito juiz do interior de São Paulo, sentenciou um caso de uma ação civil pública movida contra empresas que produzem suco de laranja. Numa sentença de 90 folhas, 90, ele discutiu se quem apanha a laranja é o produtor ou é o consumidor. Porque o cerne da questão é este, não é outro. Atividade meio, atividade fim. Não, atividade fim do produtor de suco compreende a colheita da laranja. Ora, Deus meu, desde a época de Roma Antiga, quem colhe laranja é o produtor da laranja, como quem colhe maçã é o produtor da maçã, como quem colhe goiaba é o produtor da goiaba. Como quem colhe o algodão é o produtor do algodão, a soja é o produtor de soja. Porque se não fosse assim, o SEASA teria que destacar pessoas para ir colher laranja para vender a laranja no SEASA em São Paulo. Ou o dono de uma lanchonete que vende suco de laranja. Porque o problema, em essência, é o mesmo. Quem colhe laranja é o produtor ou é o consumidor? No caso, o fabricante de suco é consumidor, de uma maneira muito abrangente, porque, na verdade, o consumidor é quem toma o suco de laranja. A indenização por danos morais foi de R$1 bilhão. 1 bilhão. Em grau de recurso reduzido a 300 milhões, como se 300 milhões não fosse dinheiro. Ora, qual é o investidor que aceita uma solução como essa? Por quê? Para o produtor de suco e colher laranja, ele tem que mudar completamente a estrutura do seu negócio. Há dezenas de anos que ele compra laranja. Teria que haver uma revolução total. Houve um outro caso na usina de açúcar que queriam que o usineiro colhesse a cana. Não só a dele, como dos fornecedores de cana. O fornecedor, Alagoas produz cana, produz açúcar. O fornecedor planta a cana, às vezes em terreno próprio, às vezes em terreno alheio, e ele corta a cana. Ele colhe a cana e ele entrega na usina. Essa questão da intromissão do Estado na iniciativa privada para tentar dizer ao empresário como é que ele deve trabalhar é absolutamente inaceitável. Até porque, por definição, o risco do negócio é do empresário. Se ele terceirizar mal, ele sofre prejuízo. Se ele terceirizar bem, o negócio dele prospera, ele mantém empregos, paga impostos, exporta produtos e assim por diante. O que eu quero chamar a atenção, não sei se consigo, é que essa questão trabalhista adquiriu uma dimensão muito grande. Quando houve o arrendamento da ferrovia da antiga FEPASA, lá em São Paulo, o edital do contrato dizia que débitos trabalhistas, porque só foram arrendadas o trilho e as estações, aquele equipamento rodante, aquilo lá. Então, o cessionário continuaria respondendo pelas questões trabalhistas. Isso estava no edital. Quem fez o negócio fez confiante que não ficaria com os problemas trabalhistas, porque para ficar com os problemas trabalhistas não teria feito o negócio. Ou mudaria o valor do contrato. Bem, quem comprou ficou foram cerca de 10 mil ações trabalhistas. Ora, não há sistema que sobreviva a uma situação como essa. Eu vou deixar aqui o meu depoimento, não é? Nesse sentido. Diz, olha,
Primeiro, nós temos que rever a questão trabalhista. Isso não poderá ser feito de uma única vez. Ninguém vai apanhar a CLT e picotar. Não é? Mas temos que começar por partes. Por exemplo, validar, sem sombra de dúvida, o recibo de quitação. O empresário despede por ou sem justa causa, pagou, está quitado. Retifico, despede sem justa causa, pagou, está quitado. Se despedir por justa causa, é a justiça que dirá o valor da sua dívida. Mas ele paga e ele continua durante 2 anos, que é o prazo prescricional, à espera de uma ação trabalhista. 2 anos. É um prazo dilatado demais, que vem lá de 1943 e foi mantido na Constituição de 88, para o cidadão resolver se entra ou não com cobrança de diferença de hora extra. Então nós teríamos que pautar essa reforma. O presidente Lula tentou, através do Fórum Nacional do Trabalho, no primeiro governo. Os resultados, não sei exatamente o que aconteceu, mas tanto o projeto de emenda como o projeto de uma nova lei de relações do trabalho foram esquecidos. Outra matéria que exige uma nova disciplina, ou exige uma disciplina, é a da terceirização. Há um projeto em andamento na Câmara dos Deputados. Nós não podemos mais deixar isso, não é? Outra questão de relevantíssima importância social é a regulamentação do direito de greve do servidor público civil. Artigo 37, inciso 6º ou 7º. A Constituição diz: é assegurado o direito de greve ao servidor público civil na forma da lei específica. Anteriormente era lei complementar. Como uma lei complementar tem uma tramitação muito mais complicada, colocaram de uma lei específica. Mas é preciso que haja lei. Ainda hoje eu ouvi de manhã, né, que já deverá haver uma greve na Previdência Social. Depois há uma greve no Judiciário, há uma greve da Polícia Civil. Está bem, se a Constituição assegura o direito, está bem. Mas é preciso que haja uma regulamentação e que, de acordo com o dispositivo constitucional, fixe os termos e os limites. Na discussão dessa lei, senador, nós vamos descobrir se o policial federal pode fazer greve ou não. E, se puder, quais os requisitos. Porque uma greve da Polícia Federal não pode ser tratada como uma greve de quem trabalha numa fábrica de automóveis. A exigência é maior. O professor de ensino fundamental pode fazer greve, mas sob que condições? É preciso que se estabeleçam requisitos, porque quem é sempre punido é a sociedade. Então temos aí uma enorme batalha. Porque todos esses planos, e eu fiquei maravilhado com as 2 exposições, mas eles esbarram sempre numa dificuldade: a insegurança jurídica. Nós temos que oferecer ao investidor privado, porque dinheiro não falta. O que falta é disposição para investir em negócio de alto risco. Porto é negócio de alto risco. Eu me lembro quando, no governo Itamar, foi aprovada a primeira lei de modernização dos portos. Os estivadores resistiram até onde puderam, porque não queriam perder o direito do sindicato escalar os ternos. E esse direito foi transferido para o ógmo. Esta nova lei amplia, né, aqueles benefícios da lei anterior. Por quê? Porque é impossível o Estado administrar porto eficientemente. Não há como fazer isso. Então não vamos ter medo da iniciativa privada.
o Brasil escolheu a iniciativa privada na Constituição de 88. Ele não escolheu a economia estatizada, escolheu a economia privada, e para que o Estado interfira na área reservada à iniciativa privada, a Constituição fixa requisitos que não podem ser ignorados. Porque nós temos que contar com a iniciativa privada. O célebre Decreto-Lei 200, de 1967, governo Castelo Branco, ele fixava os princípios fundamentais. Fixa porque ele foi recepcionado pela Constituição atual. Quais os princípios fundamentais a serem observados pela administração pública? Primeiro, a administração pública planeja, coordena, descentraliza. Descentraliza significa terceiriza, na forma da Lei 8.666. Delega e fiscaliza, ou seja, o Decreto-Lei 200, que é uma peça extremamente bem feita, estabeleceu 5 princípios para a administração pública que valem também para a iniciativa privada. Eu planejo, eu coordeno, mas o que for possível eu descentralizo, ou seja, eu terceirizo. Eu delego e eu fiscalizo. Esse é o papel do Estado. O Estado empresário não deu certo. Em nenhuma hipótese. Não há exemplo. Eu não conheço nenhum exemplo do Estado empresário bem-sucedido. Como a Constituição, que aí tem uma cláusula pétrea, ela privilegia a iniciativa privada, nós temos que observar os 5 fundamentos do Decreto-Lei 200. Um dos quais está na Lei de Licitações, a 8666. Então, há um longo caminho. Agora, eu dizia antes para o general Dark que o mundo caminha em velocidades diferentes. A Terra gira sempre as suas 24 horas, mas cada país tem uma velocidade diferente. A China nos deu um exemplo de uma velocidade fantástica de 1980 para cá. Enquanto o Brasil pisou no freio. E hoje nós importamos tudo da China, que não tinha parque industrial em 1980. Como explicar? Eu vou pedir permissão para uma pessoa que está ausente para contar uma história que ela me relatou há poucos dias. Eu tenho uma profunda admiração pela jornalista Dade Squarize. É uma das melhores jornalistas do Brasil, além de ser, sem dúvida, a pessoa que mais conhece a língua portuguesa. E ela esteve na China numa missão, vários convidados e tal, e estiveram percorrendo a China. Um dos integrantes da comitiva, num determinado momento, o cidadão estava explicando o projeto de ampliação da rede metroviária, que lá é fantástica. E o cidadão, imbuído de espírito bem brasileiro, perguntou: se os senhores estiverem aqui seguindo o projeto e encontrarem um sítio arqueológico, o que os senhores fazem? Nós passamos por cima, porque nós temos que cumprir o prazo. É difícil, é desumano, eu não sei. Mas um país que tem que alimentar 1.500 bilhões de habitantes, tem que alimentar, dá 3 refeições por dia, escola, esporte, saúde, não pode ficar, não é verdade? Não pode, não tem como ficar. E nós estamos, às vezes, ignorando que nós temos 200 milhões de habitantes, daqui a pouco seremos 220, 250, e ainda estaremos na fase do planejamento. Por quê? Porque não conseguimos remover os obstáculos, que ora estão na Constituição,
ora estão na legislação, ora estão na jurisprudência, ora estão na burocracia. A burocracia. Eu, como ministro e presidente do tribunal, eu sei o que é burocracia. E como é difícil remover a burocracia. Ou racionalizar a burocracia. Ficam aqui as minhas considerações.